Signo de Virgem, leitura energia da semana para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Virgem ou Virgem forte do mapa. A leitura não vai ressoar para todo mundo, pega só o que for interessante para você e o resto que não bater com a sua energia você libera para o universo. Aqui a leitura é com o tarô mitológico e com os dados astrológicos. Eu faço leitura, essa é a minha assistente, Berenice, pra lá, meu amor. Eu faço leitura de mapa astral e constelação do mapa, assim como constelação tradicional, além da constelação meditativa, uso da neurociência para trabalhar os traumas que ficam armazenados no corpo. Vamos ver o que está ressoando na sua energia. O trabalho é com os símbolos do inconsciente, né? O Jung usava sonhos, astrologia e o tarô como símbolos do inconsciente. Vamos ver quais são os bloqueios para o coletivo de Virgem neste momento e que podem ser trabalhados a partir de uma sessão terapêutica de mesa radiônica, que eu também trabalho, neurociência ou constelação, ou tudo junto misturado na mesma sessão, que é o que acontece na maioria dos casos. Urano é um inconsciente profundo, profundo, profundo. Casa 2, dinheiro. E Capricórnio, trabalho. Um signo de muito trabalho. Vamos entender o que no inconsciente profundo está bloqueando o financeiro. Então tem algo, e quando sai Urano é assim, o fundo do poço tem um porão, é um inconsciente muito, muito profundo, não é algo raso, né? Pode ser uma dor muito profunda ou algo familiar muito profundo, ancestral, vamos entender isso. Afetando o dinheiro proveniente de ganha-pão, de trabalho, afetando carreira, afetando trabalho, afetando negócios. Coletivo de Virgem. Fazer o corte, que eu já embaralhei as cartas. Fundo do deck, Palas Atenas, a Justiça. Tirar mais duas cartas para entender o bloqueio do coletivo. De Virgem, energia dessa semana, saíram duas, As de Paus e a Morte. O As de Paus é uma carta de mudanças, mas é uma carta muito poderosa. Aqui a gente tem Zeus, o deus do Olimpo, segurando o mundo na mão e uma tocha. É uma ideia, lá atrás, os picos nevados. No passado ficou um momento frio, um momento difícil. E ele está agora projetando um novo futuro, uma nova ideia. Essa ideia ainda não foi formulada, não foi colocada em prática, mas ela está surgindo e ela é muito poderosa. É a ideia do novo, de uma mudança extremamente significativa e potente. É isso que essa carta traz. Então, tem uma dificuldade aqui financeira, no trabalho, profunda. Morte é o renascimento, renovação, justiça, mas uma nova ideia surgindo. O arcano da morte, ele traz a mudança inevitável. Aqui a gente tem na figura Hades. Hades é o deus do submundo. Ele é irmão de Zeus. Zeus governa o Olimpo e Hades o submundo. São tão poderosos quanto, eu diria que Hades é até mais. Pode reparar que existe um rio, que é o rio da morte, onde o barqueiro leva para o mundo dos mortos. Um lado da margem está totalmente seca, sem vida, e o outro lado tem um sol verdejante. As crianças aqui oferecem presentes ao deus Hades, ao deus do submundo, deus da morte. Esse arcano maior, ele é uma carta poderosíssima e ele é muito benéfica. Morte aqui não é no sentido ruim, é no sentido de mudança, mas é aquela mudança
definitiva. Ela vai ser boa ou vai ser ruim? Depende de como você aceita o processo de luto. Aqui as crianças estão oferecendo presentes ao Deus da morte porque elas aceitam o luto, seja a tristeza, seja o que for, de uma forma inteira. Não há uma negação, aceitam por inteiro. Então elas oferecem presentes a Hades, o Deus da morte, Deus do submundo. E quando a gente aceita o processo, ele é muito mais leve, muito mais fácil. Então a gente está mostrando aqui mudanças profundas. Urano fala de profundidade na área do trabalho, envolvendo dinheiro. Vão surgir em função disso ideias novas que ainda estão por vir. Depende desse processo aqui, tem que aceitar esse processo, passar por isso. Pode ser uma mudança de emprego. Mas eu não queria aquele emprego. Então, vai ser mais difícil se você demorar para aceitar. Ou do tipo, vai nascer uma criança. É uma mudança profunda numa família. Então, aceitar que a vida anterior, onde você não tinha que cuidar de crianças, por exemplo, acabou. Quanto mais cedo você aceita a mudança, mais fácil ela se torna, porque é uma mudança inevitável. E quanto mais rápido você aceita, mais você caminha em direção ao verde, ao sol, à mudança. E é na área do trabalho. Tem aí isso vai fazer com que surjam ideias muito importantes, e essas ideias vão ser assim fundamentais para um novo crescimento. É para uma evolução espiritual coletivo de Virgem. E tem aqui regido pelo arcano da justiça. Aqui a gente tem Palas Atenas, a deusa da justiça, ou na mitologia romana conhecida como Minerva. Ela pode representar aqui as faculdades individuais das pessoas, a formação do ego no sentido do eu. Vamos entender um pouco mais que essa carta é uma carta muito psicológica. A gente está aprendendo, digamos assim, a ser justo, a ter o senso de justiça, o senso do eu e do outro, para viver no mundo de forma coletiva, sendo justos, né? É o que nos difere dos animais. Ela tem no chão um chão quadriculado preto e branco, que ela vai olhar tanto para o lado luz, para o lado sombra, ou seja, ela não vai ser tendenciosa. A espada, ela é o julgamento, é uma espada que pode ser, assim, pode ser também ambígua, né? Ela pode ser dura, pode cortar, assim, violentamente, se for necessário. Ela tem uma coruja, onde vai ter os olhos para enxergar coisas que na escuridão, por exemplo, e a balança para ser justa. Em algumas imagens, não é o caso aqui nesse tarô, que é o tarô mitológico, mas em algumas imagens ela tem uma venda nos olhos. Ela não vai olhar se a pessoa é rica ou pobre, é nesse sentido, para ela ser imparcial. Ela é a filha de Zeus, é a filha preferida do deus do Olimpo. Ela, pela mitologia, nasceu da cabeça dele. Ela é muito mental, essa carta. Signo de Virgem também é um signo muito mental, apesar de ser um signo de terra, mas ele é coordenado por Mercúrio. Mercúrio, Hermes, na mitologia, é o mensageiro dos deuses. Ele representa como a gente pensa e como a gente se comunica. Então, apesar de Virgem não ser um signo mental, é um signo de terra, ele é muito racional também, né? Essa carta apresenta lições de moral, assim como a temperança, a força e o eremita, que são outros arcanos que trazem uma lição de moral. Então, é uma carta que vai falar da construção do eu, do ego, a partir da justiça, nos diferenciando dos animais, por exemplo. O que indica isso daqui? Que a gente precisa ter um pensamento equilibrado, numa tomada de decisão imparcial, ou seja, justa, com uma espada aqui. A espada tem duas faces, né? Ela pode ser gelada, porque ela pode ser idealista demais, ela pode ser destrutiva,
ela pode destruir um calor de um relacionamento pessoal, pode cortar o coração com as verdades, ou seja, tem que ser justo e imparcial nesta mudança que tá para acontecer e não tem volta. A gente tá falando de morte, não tem volta, né? Não é uma decisão de que existem outras cartas no tarô que indicam mudanças, mas mudanças que podem ser reversíveis. Aqui não. A morte, você vai ter que passar pelo luto, quanto mais cedo você aceitar, melhor. Mas assim, tem que ser uma mudança que tem que ser justa, imparcial, equilibrada. E essa mudança vai trazer uma nova ideia, quanto mais cedo você aceitar, uma nova ideia de trabalho, modificando aqui esse cenário. É uma mudança profunda na área do trabalho, afetando a área das finanças, do dinheiro. Certo, coletivo de Virgem? É essa leitura, a energia da semana. O meu telefone para constelação, neurociência, mesa radiônica para ajudar em todo esse processo, tá na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima leitura. Até mais!